as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Tendo chegado, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e estavam presentes Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplicas com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Capítulo 2. Aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra de Deus. Senhor, nós lemos a palavra, pedimos que o Senhor abençoe a mente de cada um de nós, que a porta da palavra esteja aberta, que os olhos do entendimento estejam abertos, que todos nós tenhamos, pela graça, pelo Teu Espírito, o poder de entender, de compreender, de guardar e de praticar a palavra do Senhor. Ajuda-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Tome assento, por favor. O Pentecostes e o pentecostalismo. O que nós vamos estudar então nesses dias de terças é algo para nós entendermos um pouco mais sobre a nossa fé bíblica, porque ninguém pode ter uma fé particular. Quando alguém diz que tem uma fé particular, preste atenção, traga sua mente para cá. Quando alguém diz que tem uma fé particular, ele já está apostatado. Porque a fé, ela é bíblica. Essa palavra tem que ter a revelação da minha fé, e a minha fé é revelada por esta palavra. Tudo que me dirige é a Bíblia Sagrada, não são as palavras de um mentor, de um coaching, de um pastor, não. O pastor, ele tem que anunciar as palavras de Deus, a palavra bíblica. E por causa disso é que eu tenho o meu pastor como líder, quando ele fala e ensina a palavra de Deus. Se algum pastor anuncia ou ensina aquilo que não é bíblico, eu não tenho que obedecer de forma alguma. É no Senhor que eu obedeço às autoridades, porque elas são do Senhor, então vão anunciar as coisas de Deus, ok? Então tá. Só uma lembrança aqui. Quando nós tivemos Santa Ceia aqui domingo, foi uma bênção. E você que não ceiou, me procure para nós conversarmos. Procure com urgência.
quando a gente não ceia, o diabo, ele quer dar alguns alimentos para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa família, para os desejos desenfreados. Então, não deixe que passe de hoje. Trate-se com urgência. O pentecostalismo, irmãos, nós vamos aprender então um pouco sobre isso. É um movimento de renovação de dentro do cristianismo que dá uma ênfase especial ao batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, tanto faz, e aos dons espirituais. Esse é o pentecostalismo que muitas pessoas vão falar por aí. Se você perguntar um estudioso, ele vai começar a diferenciar uma coisa da outra por este caminho. Sobre o batismo no Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Esse termo Pentecostes ou pentecostalismo, ele é justamente tirado da passagem que lemos do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É como o apelido de um povo que volta-se para a área do sobrenatural, dos dons espirituais, do batismo no Espírito Santo. Então, no dia de Pentecostes, eu sou pentecostal. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o Deus que me batiza com o Espírito Santo. Isso, para nós, é tão simples falar, mas para os críticos, aqueles que são aversos a esse poder que nós estamos falando aqui, eles criticam e zombam, e ainda levantam mensagens diversas contra esse termo pentecostais. Mesmo porque, nós vamos ver aqui à frente, realmente tem muito exagero em muitos lugares, fazendo coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E realmente tem. Por causa disso, os sérios são atingidos. Tem um camarada aí na internet que ele fala muita besteira. Ele falou: eu quero provar para vocês que nem o termo pentecostal existe, porque o Pentecostes, quando você lê o livro de Levítico, é uma festa instituída por Deus ao povo judeu, não tem nada a ver com cristão. Mas esse camarada é que não tem nada a ver com a palavra de Deus, porque o termo é só para identificar uma igreja que crê no que aconteceu no dia de Pentecostes. E aí a pessoa complica e diz que, e começa a falar muita besteira em cima desse assunto. Não existe a palavra Trindade Santa na Bíblia. Vocês sabiam disso? Trindade não existe na Bíblia essa palavra. Trindade é o nome que nós colocamos porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A palavra não está na Bíblia. Isso não quer dizer que a Trindade não exista. Deus é triuno. Ele é Deus Pai. Uma prova bíblica das mais convincentes é aquela que Jesus é batizado em águas, o Espírito Santo foi visto como forma corpórea de pomba sobre ele, e a voz do céu, o Pai, disse: este é meu Filho amado, em quem se compraz a minha alma. Estavam ali os três. Então, tem muita coisa na Bíblia que a palavra não é encontrada, mas a revelação é encontrada explicitamente. Então, o termo Pentecoste, pentecostal, pentecostalismo, ele está falando sobre essa igreja que crê no poder dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, no sobrenatural de Deus. Sobre o pentecostalismo, irmãos, a igreja que nasceu ali em Atos dos Apóstolos, que lemos, até o século II, no máximo século III, houve estas manifestações e elas foram contadas. A partir do século IV, foi apagado algumas histórias sobre o batismo com o Espírito Santo, ou foram omitidas. Se você quer um livro, e os estudiosos da Bíblia devem guardar, o livro de
Emílio Conde, ele fala sobre o pentecostalismo no seu livro, de uma maneira muito especial, e ele fala das omissões, porque a partir do século IV, nós vamos ser aqui um pouco teológico só no início, tá bom? Depois nós vamos, é só para introdução, ok? Está dando trevo aí não? Tá não? Está reto aí? Está passando no viaduto? A partir do século IV, os teólogos eram mais cessacionistas. O que é cessacionista? São aqueles que creem que os dons cessaram. Só foi ou só foram para a igreja primitiva e para um tempo e depois não precisou mais. Estes zombavam das manifestações espirituais, por isso as omitia, ou quando escrevia sobre elas, escrevia falando que eram meninices. Emílio Conde é uma das maiores autoridades para falar sobre isso. Foi Emílio Conde que escreveu a primeira lição da CPAD. Estude sobre ele. E se você quer um pouco mais entender sobre isso, também procure nesse ponto do pentecostalismo. O termo Pentecostes, então, está ligado à festa de Pentecostes, que para os judeus na época era como a festa do Dia do Trabalhador. Mas os significados do Pentecostes judaico da época vai falar muito com o significado do Pentecostes cristão. E nós vamos ver mais à frente também. Sobre as festas, nós temos a figura de número 1, nós vamos ver que na época o próprio Deus instituiu festas judaicas. O pessoal do DCM está ouvindo aí bem? Festas judaicas. As festas que Deus instituiu são festa da Páscoa, repita, festa dos pães ázimos, ou dos pães ázimos, festa das primícias. 3 festas. No meio delas vai estar, diga, festa de Pentecostes. Aí vem mais 3 depois. Festa das trombetas, festa da expiação e festa dos tabernáculos. Eram estas 7 festas. Deus é festeiro. Deus é festeiro. Agora, quando esse povo ia fazer festa, mas estava desviado de Deus, Deus mandava acabar e parar com todas as festas. Deus faz festa com quem tem alegria de servi-lo com honestidade. Então, no meio está a festa de Pentecostes, e tem um significado das festas. Páscoa significa o quê? Pães ázimos, primícias, trombetas, expiação, tabernáculo, Pentecostes. Entende por que nós somos pentecostais ou não? Já deu para entender ou não? Quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a Bíblia diz, e tendo concluído o dia, chegado o dia, festa das semanas, eram 7 semanas, 7 vezes 7, essa é as contas mais fáceis da tabuada, irmão. 8 vezes 8, 64, você não lembra disso não? Quando era o mesmo número vezes 9, 9, 81, era tão fácil. 6 vezes 6, 36, 4 vezes 4, 16, está tudo lá, né? Então, quando acontece 7 vezes 7, o próximo dia, Pentecostes, porque Pentecostos no grego é 50º. Esse termo surgiu dado pelos gregos,
porque o nome era outro, que significa semanas. Mas, vamos lá, quando ocorre esse dia de Pentecostes, tem muitos significados que o cristianismo agora vai incorporar para si. Por isso que nós vamos aprender um pouco mais o que é ser chamado de pentecostal. Que para muitos, volta a dizer, é motivo de chacota, motivo de ficar brincando, de dar gargalhadas, mas quando você olha para a Bíblia e crê em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será eternamente. Malaquias 3, 6, 7 por ali, eu sou Deus e não mudo. O Deus da Bíblia, irmão, ele não é um Deus de poder em Atos dos Apóstolos e um Deus apagado depois da história que se rompe, que se fecha na Bíblia Sagrada, não. Ele é o mesmo Deus, ele manifesta a sua glória em todo o tempo. A princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo pairava sobre as águas e Deus já começou a fazer maravilhas. Ele disse, haja e ouve. Quando Deus surge na terra, ele surge fazendo milagres. Aleluia. Ele já fala o verbo bará no hebraico, Bereshit bara Elohim. Bará é criar do nada. Não tem nada e Deus diz, haja e ouve. Quando Deus surge, ele surge fazendo milagres. Quando ele faz o homem, ele faz do milagre. Aleluia. Quando ele tira esse homem do jardim, ele tira cuidando do homem apesar do pecado. Quando vem o dilúvio, milagre, porque toda a terra se enche de água e também ela se esvazia da água por obra de milagre. Eu já dei estudo aqui sobre o dilúvio, de onde vieram as águas, para onde foram as águas, a evidência de onde está a arca lá na Turquia, no Monte Ararat, etc. E também as evidências científicas da existência do dilúvio, que foi universal. Você acha animais da área desértica, congelado lá nos polos e ainda com capim verde na boca, foi achado. Então foi universal. E as estratificações e outras, mas esse não é a nossa direção. Nós estamos falando do Pentecostes. E Deus em toda a história, quando você olha para a Bíblia, ele está fazendo milagres, sim ou não? No Antigo Testamento, que o Espírito Santo não habitava na terra, o Espírito Santo ele age na terra. Depois ele vai vir habitar, porque Jesus fala assim, eu vou para que ele venha, porque se eu não for, ele não virá. Então o Espírito Santo não habita na terra, ele visita, ele age na terra. No Antigo Testamento, você vê milagres ressuscitando mortos. No caso de Eliseu, os ossos de Eliseu ressuscitam mortos. No caso de Eliseu, Eliseu multiplica os pães para 100 homens. No caso de Eliseu, outros milagres acontecem. Elias, no Antigo Testamento, é recheado de milagres. O povo saindo do Egito para cruzar o deserto, quantas maravilhas acontecem. Deus na terra é milagre na terra, é sobrenatural na terra. Quando Jesus vem e o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós, milagres na terra. Quando Jesus é assunto aos céus e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja começa a operar milagres na terra. Até o final da história da igreja, milagres estão acontecendo. Por que agora que vai cessar os milagres? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Onde está essa base teológica? Uma das coisas que eles usam é 1 aos Coríntios capítulo 13, quando diz, havendo línguas cessarão. Havendo cessarão. O que Paulo está falando ali são de coisas escatológicas. É por isso que restará a fé, a esperança e o amor. E o maior é o amor. Por quê? Fé e esperança, quando encontrarmos com Jesus,
não tem mais necessidade. Nós temos a fé em Cristo e a esperança por Cristo e já estaremos diante de Cristo. O que tem que ter em nós é amor. O amor permanece. Então, é umas coisas, um negócio assim, muito sem significado. O maior doutrinador da igreja, depois de Jesus, foi Paulo. Paulo foi o homem mais usado por Deus em milagres, batismo com o Espírito Santo e obras sobrenaturais. Aí as pessoas querem dizer, irmãos, usando da teologia, que o pentecostal é um camarada fora de quê? Como assim? Eu não consigo. Eu nasci na igreja presbiteriana tradicional. O que é uma igreja, ou o que era, né? Porque hoje já fazem mais de 26 anos, mas o que era uma igreja presbiteriana tradicional na época? Uma igreja cessacionista. Uma igreja que não cria no batismo com o Espírito Santo. E eu nasci ali, ouvindo as pregações do reverendo, que eram maravilhosas. E de repente, eu fui levado à experiência de ouvir alguém falando em mistério. E eu senti a presença de Deus de maneira diferente. E com o coração puro. Como eu vim de uma linha espírita, porque a minha mãe era ponta de mesa de centro espírita, a minha mãe ensinava a gente na época que ela não conhecia o evangelho, dizendo: filho, quando você vê essas coisas, você fala assim: o que é de Deus vem para mim, o que não é sai de mim. Na leiguitude dela. Então quando ela via alguma coisa, ela fala: se não é de Deus, não vem para cá. Eu tinha esse temor no meu coração, sem entendimento. Quando Jesus me limpou e lavou, meu coração se purificou, e a minha determinação é: tudo que é de Jesus eu quero, o que não é eu quero distância. E aí eu senti a presença de Deus de maneira especial. Perguntei, resumindo, para um querido na época, Marcos, que hoje é o pastor Marcão, que era o Marcão, hoje é o pastor Marcos, e é pastor da Batista lá, e antes ele era evangelista na Assembleia de Deus, ali em Goiatuba, Madureira. E aí, eu perguntei o que era isso, ele falou que era o batismo do Espírito Santo. O que eu falei? Atos dos Apóstolos. Só isso que ele falou. E eu, que não sou bobo, fui ler, e vi que Deus age de maneira sobrenatural. Eu li que Deus batiza no Espírito Santo. Eu li e falei: mas esse negócio é bíblico. Se é bíblico, é para todo tempo. A Bíblia não é uma palavra de cessar, irmãos. Quando ela fala de Deus e a ação de Deus, ela é uma palavra eterna. Aí perguntei para ele: rapaz, o negócio é de Deus, o que eu faço? Ele disse: jejua e ora. Só isso também. E aí eu todo dia, de segunda a sexta, oração de madrugada e jejum todo dia. Deus me batizou com o Espírito Santo. Eu fiquei 3 dias falando em línguas. Eu tentava falar o português e saía língua no meio. Foi uma glória especial. E aquilo me impactou. Aquilo me fez querer ser mais santo, mais puro, mais de Deus. Aquilo me fez querer fazer uma obra maior para Deus. Aquilo me levou mais à oração, me levou mais à pregação. Eu era novo convertido, mas agora estava empolgado com as coisas de Deus e tomado pelo sonho e desejo de ser instrumento nas mãos de Deus. Fala para mim que isso não é de Deus. E aí, quando eu leio sobre pessoas que tiveram experiência com o batismo no Espírito Santo, pessoas que ficaram 3 dias também falando em línguas estranhas, pessoas que foram tomadas com visões e revelações, coisas maravilhosas. E estas pessoas, irmãos, elas se envolveram mais com Deus. Hoje eu vejo pessoas com medo da experiência. E eu tenho pena dessas pessoas. Porque a experiência depois da salvação mais maravilhosa que alguém pode ter na vida.
esse Pentecostes, ele acontece quando todos são cheios do Espírito Santo, todos falaram em novas línguas, todos foram envolvidos por Deus de forma gloriosa, e aí acontece a história da igreja, relatada em Atos, que está numa posição bem exata no cânon, porque antes vem os 4 evangelhos, depois vem a doutrinação da igreja, e no meio está a história da igreja. Em 28 capítulos, uma história que não cessa no 28º capítulo. É uma história que termina parecendo que tem reticências, porque tem muita coisa para acontecer pela frente. Então, irmãos, quando, eu vou falar alguma coisa, depois nós vamos pontuar outras, mas quando essa igreja nasce, ela prega a palavra de Deus. Um camarada que era conhecido como leigo, apesar de saber um pouco da lei, mas porque era galileu, galileus da época eram interpretados como roceiros que nós interpretamos hoje. E aí ele prega o evangelho, fala de Jesus Cristo, e aproximadamente quase 3.000 almas se rendem ao Senhor Jesus. Ele prega batizado no Espírito Santo, cheio dos dons e cheio da revelação da palavra. E quem que está pregando? O Pedro, que era insensível, que era durão, que era cabeçudo, mas que agora está tomado pelo Espírito Santo. Essa história vai continuando. Termina a história, você vai ler alguns livros que contam a história, né? Por exemplo, um livro que você, como estudante da Bíblia, deve ter na sua biblioteca, Cristianismo através dos séculos. Outro livro que você deve ter na sua biblioteca, Eusébio. Eusébio é um livro fantástico, que fala do cristianismo nos primeiros séculos, né? Flávio Joséfo, né? Mas Eusébio ainda é mais lúcido. Bom, aí tem a história do cristianismo, vocês estão seguindo? Quem está gostando aí? Aí tem a história do cristianismo. Isso, chama a atenção aí, fala, levanta a mão. Tem a história do cristianismo. Quando, irmãos, cessa o contar a história do que está acontecendo, batismos com o Espírito Santo e dons sobrenaturais, que o Emílio Conde vai contar algumas vezes, você vai ver que há um renascimento do movimento pentecostal dentro dos termos que estamos falando. Há um renascimento do movimento pentecostal. Quando? Muita gente só fala da Rua Azusa como renascimento do movimento pentecostal, que foi em 1906. Mas, na verdade, antes do avivamento que foi derramado na Rua Azusa, teve lá no Kansas, em 1901, um batismo com o Espírito Santo, e é a partir dali que há um renascimento. E as pessoas vão começar a contar histórias de avivamentos a partir dali novamente. Esse avivamento da Rua Azusa, ele vai fazer uma obra espetacular na terra. Deus é derramado, o seu Espírito é derramado naquele lugar, como no dia de Pentecostes foi derramado e a terra foi incendiada, ali ele é derramado e a terra começa a ser incendiada. Nós vamos ver, tá bom, irmãos, tá bom, senão não consigo falar. Nós vamos ver, irmãos, no dia, eu confundo tudo, lá quando acontece na Rua Azusa, o avivamento, que é derramado ali, começa a esse avivamento chegar em outras vidas, e vai chegar em Daniel Berg e Gunnar Wingli. Quem são Gunnar Wingli e Daniel Berg? São os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil.
eles vão ser batizados, eles são suecos, estão nos Estados Unidos, eles vão ser batizados no Espírito Santo e vão ouvir o Espírito Santo falar para eles: Pará, Brasil, vão para lá. Eles vão chegar no Brasil em 1910 por ali. Vai acontecer um batismo ali na casa dos Albuquerque. Celina Albuquerque vai ser batizada com o Espírito Santo. Vai haver uma certa revolta, porque os tradicionais não vão aceitar. Daqui um pouco nasce a Apostólica da Fé, e daqui um pouco a Apostólica da Fé vai se chamar Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, eu não estou aqui defendendo a denominação, estou falando da ação do Espírito Santo, amém? A gente nunca idolatra a denominação, a gente nunca idolatra nada e nem ninguém. Nós servimos ao Senhor com alegria pela palavra. Mas nós amamos as nossas denominações. As nossas, são várias. Tem várias igrejas por aí que são servas, que são sérias. Você vai ver, a Assembleia de Deus é o movimento pentecostal, é o maior movimento pentecostal do mundo. É a denominação que mais ganhou almas no mundo. Tem que o diabo levantar contra mesmo. E por quê? Porque ela anunciou o Deus que batiza no Espírito Santo, que dá poder para ganhar almas, que dá poder para santificar, que dá poder para fazer obras. Existe o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo bíblico. Existem enganos por aí. Quando Deus enche do Espírito Santo, digo, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Deus é amor. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas não consegue amar as pessoas. Como assim? Esses não são pentecostais. E estamos falando de pentecostal como apelido, para você entender que é o povo que nasceu aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Deste ponto de vista, toda a igreja é pentecostal. Ou pelo menos deveria ser. Amém? Quando Deus nos enche do Espírito Santo, Ele nos enche do amor dEle, do poder dEle, do querer dEle, da presença dEle, da vida dEle, do projeto dEle. Por isso, ser cheio do Espírito Santo, e eu estou falando no pacote inteiro, o Espírito que regenera e o Espírito que reveste. Ser cheio do Espírito Santo é ser nova criatura. Tem gente que não fala em línguas estranhas, mas é cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, na maioria das vezes, da evidência do batismo com o Espírito Santo e fala, como o falar em línguas. Mas eu estou falando de alguém que vive para Deus. Depois nós vamos detalhar essas coisas. Se você está em Cristo, nova criatura é. Então tem muita gente que está passeando por Cristo e também passando por Cristo. Agora, tem os que nasceram de novo pela obra do Cristo. Vocês estão prestando atenção, irmão? Presta atenção em nome de Jesus. É uma coisa de louco, gente. O dia que você realmente se deixar encher pelo Espírito, não é se deixar ser usado nos dons. O dia que você se deixar ser cheio do Espírito Santo, você muda. Não tem como. A pessoa muda mesmo. Escute, por causa dessa manifestação da glória, do poder, da unção, tem gente que bagunça o coreto.
Quem sabe o que é coreto aí? Hã? Coreto não é aquele negocinho da praça? Bagunça o coreto. Acabou com tudo. Quando Deus me dá poder, te dá poder, Ele na verdade não está me dando poder. Ele está me elegendo para ser usado nas mãos dEle para ajudar pessoas. Ele não está me dando poder. E eu penso que eu tenho poder e começo a subir num palco e penso que sou o rei da cocada preta. Não, senhores. Quando Deus te dá poder, Ele te deu responsabilidades. Diga, quando Deus me dá poder, Ele está me dando responsabilidades. No capítulo 20 de Atos, salvo engano, o Paulo, ele vai despedir da igreja. E ele diz assim: eu lavo as minhas mãos diante de vocês. Eu não tenho vocês por inocente, porque eu preguei o evangelho a vocês. Ou seja, se ele não tivesse pregado, ele seria... Quando Deus te dá poder, Ele te dá responsabilidades. Se você está na sua casa, sabe que o caminho é Jesus, e não anuncia para os da sua casa, Deus vai requerer de você isso. E sabe qual é a melhor pregação na casa? Não é dizer o pastor falou, não é dizer a pregação disse, não. É o seu testemunho de vida. Se você não tem testemunho de vida, Deus vai requerer de você. Porque Ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. A saber, nascidos não da vontade do varão, da carne ou do sangue, mas da vontade de Deus. Você tem poder. O poder de Deus está na sua vida. Na igreja, irmãos, o Espírito Santo agia de forma especial com curas, milagres, profecias, línguas estranhas e outros tantos dons, agindo na igreja e sobre a igreja. Isso, irmãos, foi maravilhoso, mas surgiu pessoas curiosas e querendo mais ter poder do que serem servos. Aí surge o Simão lá. Quando vocês querem para me dar esse dom de vocês batizar aí? O Simão, que tinha aparentemente convertido, ele queria o poder. Para poder fazer o que os outros estavam fazendo. Você não pode buscar a Deus por esse motivo, de forma alguma. Se Deus lhe der poder, meu querido, da forma que estamos falando aqui, é para você sofrer pelas almas. Então pense bem. Pense bem. O que acontece? Tem umas pessoas, diga comigo, os dons são irrevogáveis. Deus usa pessoas que Ele quer usar nos dons. Esses dias os meninos, os irmãos invisíveis, foram cuidar aí de pessoas nas sarjetas. Lá tinha uma pessoa desviada na sarjeta e Deus usou a pessoa para falar com eles. Mas pode, pastor? Pode. Pode. Deus usa loucos, Deus usa jumenta, Deus usa quem Ele quiser. Mas naquele dia, Senhor, mas em teu nome, apartai-vos de mim, pois eu não conheço. Salvação é outra coisa. Então, não busque dons antes de buscar transformação de vida. O que aconteceu com certos irmãos e certas igrejas? Valorizaram demais os dons e de menos o fruto do Espírito. Por isso é que eu quero chegar aqui onde nós vamos falar. Muitas confusões surgiram por causa dessa liberdade. E hoje nós estamos contemplando
uma verdadeira bagunça. A maioria de neopentecostais, pessoas e igrejas. Tem igreja que Deus chama, que Deus quer fazer uma nova denominação, mas isso é errado. A maioria está com raiva ou está saindo em rebelião de um lugar. Por isso, escute aqui, antes de falar um pouco mais sobre isso. Nunca faça parte de uma igreja que é produto de rebelião. A raiz é rebelião. Essa igreja nunca será curada. Toda igreja cuja raiz é rebelião, o espírito de rebelião está ali. Então nunca faça parte de igreja assim. E também nunca saia de uma igreja levando irmãos. Saia da igreja levando saudade, levando gratidão, levando um coração puro, levando uma história. Saia de igreja chorando, para você chegar na outra se alegrando. Há muitos exageros, por exemplo, dessas igrejas neopentecostais e outras, né? Por exemplo, culto da arca. Irmãos, tem uma igreja aí, que eu não vou falar que é universal, que pega mal, mas eles fizeram chegada no templo do Salomão. Eu vou falar aqui para você entender. A arca chegou num caminhão de bombeiros, aí os caras vestidos de sacerdote, pega a arca para entrar dentro do templo, e uma reverência com a arca, pelo amor de Deus. Eu estou falando porque isso aí é o cúmulo do absurdo da fé cristã. Meu Deus do céu, o que tem a ver a arca conosco? A arca, Jeremias diz que a arca se perderia, ninguém acharia, ninguém procuraria mais, porque o Senhor estaria com seu povo. Pelo amor de Deus. Essas igrejas estão ensinando pessoas a servir a Deus por fetiches. A ferradura que a gente tinha lá na religião antiga, o trevo de 4 folhas, o pé de coelho, agora é a vassoura ungida, agora é o lenço ungido, é a água do Jordão. Pelo amor de Deus, o que é isso diante da palavra de Deus? Não existe. Eu já preguei em algumas igrejas por aí no Brasil e fora, né? Aí eu fui numa igreja. Por que eu estou falando isso? Porque você não sabe onde eu fui, certo? Aí fui na igreja, a arca no altar, e o povo, irmão, tirou a imagem e pôs outra imagem. Isso, neopentecostalismo. É por isso que as pessoas lá, até as pessoas que nós respeitamos, teólogos, cessacionistas, que respeitamos, mas aí eles pegam isso e pensam que qualquer pessoa que é pentecostal, por causa disso, compactua da mesma coisa. Outra coisa, além desse culto da arca, culto dos anjos. Lá nos Estados Unidos tem uma pessoa, uma igreja, duas, né? Porque uma concorre com a outra. O pastor Edson Teixeira fala, um missionário, fala que ele foi no lugar lá e está a pessoa dançando lá, e o povo olhando. Ele falou, e ele observando que o povo só olhando para o lado onde a menina estava dançando. Aí disse, o que está acontecendo aqui, meu irmão? Você não sabe? Não. O Gabriel desce aqui todo o culto para dançar com ela. Ele, Gabriel. Aí foi noutra igreja, pregar também. Chegou lá a moça e o povo, concorrente da outra. Aí ele, o Gabriel desce aqui também para dançar com essa aí.
Disse, não, aqui é o Miguel. Porque o Gabriel era da concorrente. Irmão, Gabriel, o anjo mensageiro, Miguel, o anjo de guerra, vai descer para dançar com uma moça no altar. E a igreja, ó. Judaização da igreja. Olhe para frente. Outra coisa. O povo vai em Israel, e eu já fui lá umas 4 vezes, realmente é impactante, alguns irmãos aqui foram, é impactante. E aí a pessoa confunde o impactante com o judaizante. E traz as coisas do judaísmo de volta, que Paulo morreu para tirar. Aí vem o kippah. É porque eu aprendi lá em Israel que quando eu ponho o chapéuzinho, é Deus acima de todos e eu abaixo de Deus. Então eu tenho que pôr o chapéuzinho agora. Irmão, é Cristo em nós. Lá eles ainda não têm Cristo. Eles ainda estão esperando o Messias. E se eles crescem no Messias, não faria mais isso. Foi isso que Paulo tirou dos que foram se convertendo. Guarda do sábado. Irmão, é o judeu que guarda o sábado. Em Cristo nós somos livres. Jesus falou assim, eis aqui quem é maior que o sábado. Jesus disse assim, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Então, o homem é maior que o sábado. Aí traz de volta. Outra coisa, irmãos, dos judaizantes. Levita e sacerdote. Nós temos uma mania, o irmão é levita. Então ele vai ter que fazer o ritual do judaísmo. Fazer a reza, pôr o trem aqui, arrumar aqui, pôr o filactério e o negócio aqui na testa. Outra coisa, festa de tabernáculo nas igrejas. Isso é judaísmo, irmão. A festa agora é Cristo em nós. Festa da Páscoa. Nós participamos da Santa Ceia. E tem uns irmãos que, meu Deus do céu, custa esperar a Páscoa para comprar ovos de chocolate. Irmãos, para mim, é um assassinato da verdade. Porque dia de Páscoa que o mundo comemora, na verdade, nós temos que comemorar o dia do Cordeiro Pascal. Uso de vestes do judaísmo, os panos de saco, o chofar. Você pode fazer um evento, mostrar alguma coisa e tal, irmão, mas não traz isso para a igreja como um ritual de culto, nunca. A mezuzá. Sabe o que é mezuzá? Você for em Israel, você vai ver cada portão, cada porta tem uma mezuzá assim, um negocinho quadradinho, retangular assim, pequeno. E lá dentro tem o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saiba, Israel, que o Senhor é um. Ali, as pessoas entram ali, passam a mão dizendo, estou rezando, é isso que está aqui dentro, o Shema. Nós, quando temos Jesus, o Senhor é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa vida. Nenhum mal atinge a casa que Jesus habita. Esse movimento pentecostal sofre demais com esse neopentecostalismo, essa invenção, essa herança que as pessoas buscam e trazem de volta, uma vez que perdeu aceitando Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que entender que eles, por causa disso, têm até certa razão em pensar muita coisa. Sim ou não? Outra coisa que muitas igrejas fazem hoje, a banalização da doutrina bíblica. Por exemplo, a doutrina da santificação. Tem uns camaradas pregando sobre graça.
Escute o que o Deus nos falou conosco aqui domingo. Se Deus, escute aí, se Deus é responsável em nos dar a graça, e somente Ele é responsável e ninguém mais, e nós ainda não estamos mudados, quem está falhando? Se Deus é responsável, ninguém pode fazer nada para alcançar nada. Só Deus é que tem esse poder e ninguém tem poder de melhorar nada, de fazer nada. E você ainda não está mudado, a culpa é sua ou de Deus, nesse caso? Seria de Deus. A graça não é barata. A graça não é deusa. A graça é um favor que Deus dá a quem não merece, mas quem está buscando de Deus, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Você tem problema com mentira? Você deve abandonar a mentira, essa parte é sua. E quando Deus te vê que você realmente não quer mentir, que se sente envergonhado diante do céu, porque usa de mentira, Ele vai te dar a graça. Por isso que Colossenses 3 fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. Lá não está escrito assim: façam nada e eu mando morrer a natureza. Não, está dizendo, fazei, é sua parte, faça morrer a sua natureza terrena. É parte nossa, é esforço nosso. Eu ouvi a palavra de Deus quando ia para a igreja, entrava bêbado na igreja, e aquilo me incomodava, e eu então fui buscar a Deus: Senhor, tira de mim essas coisas, não devia ter feito, não podia ter feito. Eu, Senhor, daqui a um pouco ele veio. Nós temos que nos sentir incomodados pelo pecado. A geração de hoje é uma geração morta, que pensa que Deus vai fazer tudo. Deus já fez tudo lá no Calvário por Cristo Jesus. A palavra agora é: vinde a mim. O reino de Deus é tomado por esforço. E aí Jesus chegou dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Outra coisa, irmãos, igrejas descaracterizadas, feitas à cara de boates, feitas à cara de Rock in Rio, com a desculpa de ganhar jovens. Deixa eu te falar uma coisa: se a palavra não te ganhar, nenhum entretenimento vai te ganhar. Se a Bíblia não te ganhar, escuta aqui, deixa eu te falar uma coisa, olha para cá, em nome de Jesus, traga-me. Eu repreendo toda ação maligna em nome de Jesus. Escuta aqui uma coisa: João Batista estava no deserto, num lugar inóspito, pregando uma palavra forte. A Bíblia diz que as multidões saíam do conforto de Jerusalém, do conforto das sinagogas, e só quem foi lá sabe do deserto que é. E eles iam para o deserto ouvir João pregar. E ainda perguntava: o que nós temos que fazer? Eu sou soldado, o que eu tenho que fazer? Fulano fez isso, o que eu faço? Interessados. Olha, igreja com parede preta, igreja com nossa casa e faça o que você quiser, não vai mudar. Se você não receber a palavra, se a palavra não tiver guarida no seu coração, você não vai ser mudado por ninguém. O problema é que essa configuração do neopentecostalismo está atraindo olhos e expulsando corações. Escute, porque é frase do Espírito Santo. Eu sei quando ele fala ao vivo e a cores. Essas igrejas do neopentecostalismo estão atraindo olhos e expulsando corações. Deus quer te atrair pelo coração. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Não é guardei um movimento lindo, jogo de luzes e fumaça de gelo, não. É a tua palavra. O que atrai o filho é a palavra do Pai. O filho, quando confia no Pai, basta uma palavra. Entende ou está difícil? Outra coisa, músicas cristãs despregando a palavra. Como é que é a música do irmão lá? Seu pecado o quê? Pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe. A Bíblia diz que sim, ué. É bonito, atrai pessoas, mas é uma mentira teológica. O pecado, ele tira a marca de Jesus das nossas vidas. Ou não? Ou temos que ler Hebreus capítulo 10, 25, 26, 29 ali, quando diz que se nós pecarmos voluntariamente, nós somos agora réu de juízo e do fogo. Como assim? Aí vem outra coisa terrível. A maioria dos índios que diz que está adorando Jesus, chama ele de você. Eu chamo meu pai de senhor. Minha mãe, quando ela estava viva aqui na terra, agora ela está viva no céu, eu chamava de senhora. Eu respeito meu pastor Francisco, eu chamo ele de senhor. Pergunto para ele se eu chamei ele de você alguma vez. Agora Jesus eu vou chamar de você? Não, é porque a etimologia da palavra. Não, peraí, antes de você falar da etimologia, Senhor é um respeito melhor ao Senhor pela nossa cultura? Sim, então ele é meu Senhor. Não, mas no inglês é you. Mas tem os dois tratamentos no inglês. Tanto para a pessoa com autoridade, quanto sem autoridade. E tem outra palavrinha no inglês melhor ainda, Lord. Senhor. My Lord, my God, é my Lord, é meu Deus, é meu Senhor. Amém? Aí essas músicas vêm banalizando, e aí é fácil a gente cantar a mesma música para alguém que a gente ama como namorado ou namorada. Aí é fácil ouvir a música e pensar no namorado. O que me traz temor no coração, porque se a música é para Deus e eu penso na namorada, parece que eu estou roubando a glória de Deus. Aí que está o problema. Outra coisa que veio no meio dos pentecostais, os neo, a doutrina da prosperidade. Irmãos, isto aqui tem apagado a verdadeira fé de muitos corações. Porque parece-me, preste atenção, parece que Deus agora é obrigado a fazer todo mundo ficar rico. Porque se ele não fizer, ele está fazendo acepção de pessoa. Irmão, primeiro, respeito a Deus, porque ele nunca faz acepção de pessoas. Segundo, ele é livre para tratar conosco e trabalhar em nós a maior riqueza de um ser humano, que é alcançar a salvação naquele dia. E Deus, quando está olhando para mim, ele não está pensando no carro ou na casa, ele está pensando na eternidade. Deus, quando está olhando para você, ele está pensando na sua eternidade. Ele te quer no céu, a não ser que você não queira, mas ele te quer no céu. E por causa disso, ele trabalha a sua história, as suas provas, as suas lutas, as suas dificuldades. Agora, se você não quiser o céu, problema seu. Eu quero que o Senhor faça na minha vida a vontade dele. Amém? Então essa doutrina faz a pessoa desviar o foco do que é a vida piedosa com Deus. A nossa esperança tem sido mudada.
A esperança da igreja que nasceu no dia de Pentecostes é a volta de Jesus. Eu vou dizer novamente para você trazer a mente para cá, em nome do Senhor Jesus. A esperança da igreja que nasceu no dia de Pentecostes é a volta do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe o que é isto, você precisa urgentemente descobrir. Quem está esperando Jesus voltar não está vivendo uma prática de sujeira com a vida. Ela tem temor e tremor. Quando ela ouve uma pregação que conta o seu pecado, ela não consegue sair do lugar sem confessar e deixar, porque ela tem medo de perder o céu e a salvação. Falar nisso, tem uma pessoa no meio de nós que bebendo e fumando está. E Deus já falou várias vezes. Estou falando para quem não confessou. Se eu fosse você, abandonaria isso hoje. Urgente. Escute, outra coisa que as igrejas neopentecostais têm feito. Tem igrejas que são novas, são ungidas, são abençoadas. Volto a dizer, nós estamos aqui mostrando o porquê que às vezes esse sentido pejorativo para o Pentecoste alguns usam. O culto ao Espírito Santo. Tem igreja, escute aqui, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum tem ciúme do outro. Ok? O Espírito Santo não tem ciúme de Jesus, Jesus não tem ciúme do Espírito Santo. Ok? Entendido ou não? Só que, escute aqui, tem igreja que não fala de Jesus hora nenhuma, é só o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te ajudar, porque o Espírito Santo vai, e Ele ajuda mesmo, Ele ama mesmo, e Ele está presente mesmo. Mas Jesus disse que Ele veio para glorificar Jesus. A igreja do Pentecoste, que nasceu no dia de Pentecoste, nós estamos falando de Atos 2. Essa igreja nasceu ali com o derramar do Espírito Santo. Quando Deus derramou nos aproximadamente 120, Deus encheu um especificamente para levantá-lo como pregador naquela ocasião específica. E o nome dele é? Pedro. Diga, é Pedro, pastor. Obrigado. Quando Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, qual que é a mensagem de Pedro? Que o Espírito Santo foi derramado, porque o Espírito Santo, ou Pedro se levantou no capítulo 2, e ele começa a falar sobre Jesus Cristo, a condenação de Jesus, o apontar do pecado daquele povo, porque Pedro falou claro, vocês mataram, vocês crucificaram Jesus, mas ele foi aprovado no meio de vós, ele é o Salvador, ele é o nome que se deve confessar. Ele, cheio do Espírito Santo, fala de Jesus. Diga comigo, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala de Jesus. E aí o que é que Pedro fala quando os irmãos chegam compungidos por aquela pregação maravilhosa? Irmãos, que faremos nós? A segunda pergunta pentecostal deste livro. Aí Pedro fala assim, arrependei-vos, e cada um de vocês sejam batizados. O que é ser batizado? O que Jesus falou? Em meu nome vocês vão e batizam. E batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele povo, quando foi batizado, eles também foram enviados a anunciar Jesus Cristo.
O Espírito Santo está dentro de você para anunciar Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de você para glorificar Jesus Cristo. O Espírito Santo está dentro de você para viver uma vida como imitador de Jesus Cristo. O Espírito Santo ele veio para você e encheu, foi dado para você para formar Cristo em vós. Aí tem cultos que é só o Espírito Santo vai te aquecer, o Espírito Santo vai, e ele vai mesmo. Eu fico até com temor e tremor de falar essas coisas, mas eu estou ensinando você. Aí a pessoa, ela é tão queridinha do Espírito Santo, que ela não tem que fazer nada para glorificar Jesus. A sutileza. 2 Pedro 2, diz que viriam essas sutilezas, infiltrando assim, sem que ninguém perceba, e negando o senhorio de Cristo. O Espírito Santo está aí mesmo. Mas é para você viver uma vida que glorifica Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está aí, e ele tem liberdade, pode ter certeza que ele está lutando todo dia para tirar de você o que não presta. Ele não está lutando para te bajular, ele está lutando para te dar força para mudar, para ser transformado de glória em glória, de fé em fé, até o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Acabou o tempo. Precisamos voltar aos marcos do verdadeiro cristianismo. Precisamos então voltar à palavra de Deus. Preste atenção, não converse aí embaixo da escada, por favor. Essa palavra, irmãos, ela muda a nossa história. Acho que as pessoas não têm noção disso. Olha, a pureza do movimento pentecostal é sem dúvida uma bandeira para cumprir a grande comissão da proclamação do Evangelho. O movimento pentecostal autêntico ocorre quando os crentes envolvidos se predispõem em obedecer e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, sem tentar exercer algum tipo de controle na ação sobrenatural do Espírito Santo, sendo controlados pelo Espírito Santo. E aí nós devemos permitir que esse poder divino, que esse poder do Espírito Santo corra como um rio dentro de nós, enchendo e purificando os nossos corações. Se quisermos um pentecostalismo puro, bíblico, precisamos estar atentos para rejeitarmos, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos, as incontáveis invenções humanas que muitos têm introduzido no contexto da fé pentecostal. Não confundamos pentecostalismo puro com movimento que dão ênfase rigorosa aos exageros, tanto para um lado quanto para o outro. Exageros de usos e costumes que tinha antigamente, ou exageros do nada. Você pode fazer o que quiser. Nós estamos vivendo num tempo, irmão, que quando a igreja ela fala de alguém tampar os seus seios, está sendo retrógrada, antiquado, quadrado. Mas a Bíblia diz que tem que tampar mesmo. A Bíblia diz que tem que ter moderação mesmo. Ah, mas olha, estou estudando sobre o estupro, e aí o negócio é o seguinte, os camaradas que é doidão, mas tem as camaradas que saem se oferecendo pela maneira que veste. Está errado tanto um quanto o outro. O mundo está mais carnal que você imagina, ou não? Se dentro das igrejas tem uns irmãos desviados, que ficam olhando para as irmãs,
olhando nas partes que não deve, como hoje eu já vi um irmão fazendo isso, fazendo o que não deve. Imagina lá fora. Se dentro da igreja não tem respeito, imagina lá fora. Aí a pessoa veste se apresentando como uma carne fresca para um abutre que está faminto. Ah, mas eu fiquei sabendo da irmã que cobriu tudo, mesmo assim teve um lance assim. Nós estamos falando de moderação, meus irmãos. Não adianta dar desculpa, não. O crente veste moderado. O crente pode passar pelo que for que Deus permitir, mas tem que ter moderação. E tem que estar vivendo para a glória de Deus e vestindo da maneira correta. Nós temos que parar de dar desculpa para o errado. Não confundamos então essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Também é importante saber que, em sua essência, a fé pentecostal não se fundamenta em experiências infundadas, místicas, e sim numa experiência de profunda transformação do ser. Você recebeu o Espírito Santo aí? Recebeu ou não? Então ele muda a sua vida. O Espírito Santo está aí dentro de você para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele não está aí para te fazer herói, não está aí para fazer você mais que o apresentável estrela do... Não, ele está aí para transformar a sua vida. Ai, pastor, eu acho que Deus me fez para mim. Eu sou mulher, mas eu gosto de mulher. Eu sou homem, mas eu gosto de homem. O Espírito Santo está aí para devolver você ao natural. Deus não errou com você. Ele te devolve ao natural. Então, irmãos, essa experiência é para nos fazer imitadores do Senhor e parecidos com Ele. O Espírito Santo veio para formar Cristos, para levantar Cristos pequenos, que não vão se encher de orgulho e vaidade, mas se encherão do próprio Deus e viverão para a sua própria glória. Glória de Deus. Amém? Podemos continuar? Fique sobre os pés. Deixa eu te falar, preste atenção, por favor. Deixa o Espírito de Deus agir na sua vida. Deixa. Você que não vem na escola bíblica dominical, em nome do seu mal, se o Espírito Santo estivesse dirigindo a sua vida, você estaria. Quem vem na escola dominical aqui? Quem gosta da escola bíblica dominical aqui? Quem já foi mudado na escola bíblica dominical aqui? E você acha que o Espírito Santo não vai trazer esse outro que não vem? Só que ele não tem a liberdade de dirigir. E eu quero falar com os pais que não deixam os seus filhos fazer parte da mocidade, do discipulado, da praça dos bacanas. Não, tem que ir no shopping. Eu tenho que viver a minha vida. Então você vai ter que dar conta dos seus filhos e Deus não. Quando os filhos estão no mundo, se envolvem com drogas, com a bacanagem lá, para não falar outra palavra, a mãe chora e fica naquele desespero todo. Quando está na igreja, que quer ocupar com a igreja, que vai embora cedo, 10 horas, meia-noite, porque se estivesse no mundo era 1 hora, 2 horas, 3 horas da manhã, ou não? Diz que é cansaço, tadinho de mim, a minha filha só vive igreja agora, ai tadinha dela se ela for para o mundo. Deixa ela ocupar com Deus, deixa ela casar com o homem de Deus, deixa ela ser de Jesus Cristo. Ei, Deus vai te cobrar essa sua cobrança com seus filhos por causa da casa de Deus. Não pode ir para a casa de Deus não. Tem que ir para o shopping. Tadinho dos meus filhos. Você vai ver o que vai acontecer com os seus filhos. O senhor está jogando praga? Eu não jogo praga, irmão. Eu falo a palavra de Deus. Estou pregando a palavra de Deus. Você está jogando praga no seu filho e tirando ele da casa de Deus e tirando ele das coisas de Deus.
deixa seu filho orar, deixa seu filho jejuar, ninguém morre. E se morrer de oração e jejum, vai para o céu. Duro é morrer de overdose. Pastor, o senhor ficou bravo, fiquei. Mas vamos orar agora. Vamos ser pentecostais que vivem a palavra. Esse nome pentecostal para nós não é um nome pejorativo. É o nome da igreja viva que nasceu em Atos dos Apóstolos e vive o evangelho, a palavra, a doutrina de Deus. Esse é o nome para nós. Eles podem usar do jeito que quiser para lá, mas nós sabemos o que estamos falando e com quem estamos vivendo e para quem estamos vivendo, que é Jesus Cristo. Ok? A partir da próxima terça, eu já vou falar do Pentecoste cristão, como nasceu, porque nasceu, a comparação com o Pentecoste judaico e o Pentecoste cristão, para a gente fazer uma separação bem clara do que é isso. Ok? Você quer ser batizado no Espírito Santo? Você quer ser renovado no Espírito Santo? Você quer ser instrumento nas mãos de Deus? Se você tem medo, é bem possível que você não saiba o que está fazendo na igreja. Porque quem sabe o que está fazendo na igreja, almeja com todas as veras da alma, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo. Almeja que do nosso interior flua rios de águas vivas. Quem crê na Escritura, como, aleluia, está lá, aleluia, vai acontecer isso na vida dele. Senhor nosso Deus, levantamos as mãos aos céus, como vasos que querem ser cheios. Poderoso Deus, Amanagashotaya, ensina-nos a sermos atraídos pela palavra. Meu Pai, porque quando somos atraídos pela palavra, talvez os nossos olhos não vejam, mas o nosso coração sente, o nosso coração se alegra, o nosso coração se fortalece, se conforta na vida, na carreira da fé. Abençoa teu povo, repreende as confusões e os males. Traga, meu Deus, em nome de Jesus, o entendimento da palavra. Estamos pregando não a denominação, não o nome da igreja, mas estamos pregando a palavra. Deus, continue a nos instruir nestas terças. Abençoe a igreja pentecostal. Abençoe a igreja que crê, que é batizada no Espírito, que crê nos dons espirituais e que é usada para socorrer outras vidas no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. Assim abençoa, receba renovo aí na sua fé, receba renovo da esperança, receba no seu coração a missão de Deus. Seja abençoado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus, concordando. Aleluia, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que você se fortaleça na fé pentecostal. Um momentinho só. Thalita Alves, glória a Deus. Te amo, Jesus. Dora Macedo, oração para Sofia, lá de Caldas. Abimael, Pai do Senhor. Maria José também. E hoje tem caldo de mocotó. Olha lá, está sem fumaça. Está vendo? É porque lá na parte branca não dá para ver muito lá na parte branca. Levante sua mão e diga: Senhor, confirma os teus milagres sobre nossos irmãos que estão pela internet. Abençoa a Sofia e a todos em nome